começamos o ano com a nossa primeira aula, ok? Nossa primeira aula vai falar sobre cinemática. Vamos dividir em 3 tópicos, tá? Conceitos iniciais. Bem, a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos ou partículas sem levar em conta quem está causando o movimento. Então, para a cinemática não importa quem causa o movimento. Essa parte nós vamos verificar na parte de dinâmica, ok? Bem, os conceitos iniciais. Começamos com ponto material. Um ponto material são corpos de dimensões desprezíveis comparada com as outras dimensões dentro do fenômeno observado. Sim? Então, esse corpo aqui, ele está se movimentando, essa partícula, que eu vou chamar de partícula P, ela está se movimentando. As dimensões dessa partícula, ao longo do movimento, as dimensões delas podem ser desprezadas. Tá? Trajetória. Trajetória é um conjunto de posições que esse corpo vai ocupar ao longo do seu movimento. Ok? Então, um conjunto de posições. Essa trajetória pode ser retilínea, curvilínea, parabólica. Então, várias trajetórias que eu posso ter. Sim? Referencial. O que é o referencial? Referencial significa um conjunto, ok? Um sistema de coordenadas, tá? Um sistema de coordenadas de referência, aonde eu vou observar o determinado fenômeno. Sim? Então, quando eu falo, em relação a que referencial nós estamos observando o fenômeno, tá? Um exemplo seria, o Saulo está em movimento em relação à Terra? O Saulo está em movimento em relação à Lua? Ok? Então, o referencial onde você vai escolher como esse objeto está se movimentando ao longo da sua trajetória. Sim? Bem, quando a gente fala de cinemática, nós temos algumas grandezas na cinemática. Posição. Posição, o que vem ser a posição? Eu tenho a partícula que está se movimentando ao longo dessa trajetória. Então, essa posição eu vou chamar de quilômetro 15, marco quilométrico 15. Isso não quer dizer que essa partícula percorreu 15 quilômetros. Ele está na posição 15 quilômetros, ok? Essa posição nós vamos chamar de posição inicial. A posição inicial, S índice 0, posição inicial. Então ele estava na posição 15 quilômetros nessa trajetória. Em que instante inicial, tempo, em que instante inicial ele se encontrava? Então, T índice 0, eu vou chamar de instante inicial. Ok? O instante inicial, por exemplo, seria às 9 horas. Tá? Então, às 9 horas, ele se encontrava na posição quilométrica, na posição inicial, 15 quilômetros. Sim? No instante posterior, no instante t igual a 9 horas e 30 minutos, ele se encontrava agora em que posição final? Então, ele se encontrava na posição 35 quilômetros. Então essa eu vou chamar de posição final. Ok? Em que instante inicial? Instante inicial era 9. Instante final. No instante final, ou no tempo final, ele estava na posição 35 km. Então, instante inicial, 9 horas. Instante final, 9 horas e 30 minutos. Ok? Cuidado com isso. Posição que ele se encontra nesta trajetória. Não é o deslocamento. O deslocamento dele, ou chamada de variação da posição, é quando ele vai da posição inicial para a posição final. Então, esse aqui a gente chama de variação da posição. Sim? Ou deslocamento. O deslocamento dele. Sim? Que a gente vai chamar de delta S.
variação do espaço, ΔS, que é definida como sendo a posição final menos a posição inicial. Sim? Intervalo de tempo. O intervalo de tempo que ele gastou para ir da posição inicial para a posição final, que eu vou botar aqui, tá aqui, ó. Quanto tempo ele gastou? É o intervalo de tempo que ele gastou, o ΔT. Então, o ΔT foi de tempo final menos o tempo inicial. Então, a variação do espaço, sim, foi de quanto? A variação do espaço foi de 35 menos a posição inicial, 15. Então, a variação do espaço foi de 20 km. Então, ele deslocou entre a posição inicial e a posição final 20 km. Quanto tempo ele gastou para isso? O tempo que ele gastou, ΔT, foi 9 horas, que é o tempo final, e 30 minutos, menos 9 horas, que é o tempo inicial. Ele saiu daqui às 9 e chegou aqui 9h30. Então, o tempo que ele gastou foi de 30 minutos ou meia hora. Ok? Tá claro? Então, nesse primeiro tópico, nessa primeira nossa aula, primeira parte, nós definimos o que é cinemática, ponto material, trajetória, referencial, posição inicial, posição final. Variação da posição, posição final menos a posição inicial. Intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Ok? Tá claro? Bem, agora a gente vai para a segunda parte. Vamos agora falar da segunda parte da cinemática, ok? Na primeira parte nós vimos posição e tempo. Posição inicial, posição final. Tempo inicial, tempo final. Sim? Bem, agora a gente vai falar das duas grandezas cinemáticas importantes. Quais são? Velocidade e aceleração. Tanto a velocidade como a aceleração são grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. As grandezas são ditas vetoriais porque elas possuem módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. O que é o módulo? Módulo me dá o valor numérico dessa grandeza. Ok? Minha velocidade era de 72. 72 é meu valor numérico. Então, módulo. Tá? Força, 10 Newton. 10 é o valor sem levar em consideração o sinal dessa grandeza. Então, o módulo é o valor numérico da velocidade da aceleração. Direção e sentido. É comum a gente confundir essas duas grandezas, tá? Direção e sentido. Direção de movimento. Quando eu me movimento, eu estou me movimentando na direção horizontal, tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Sim? Então, a direção não mudou. Mudou o sentido de movimento. Então, o sentido de movimento é quando você vai de um ponto para outro. Eu vou da direita para a esquerda, eu vou da esquerda para a direita. Mudei o sentido. Quando eu pego o pilô e lanço ele para cima, eu lancei ele para cima. Qual foi a direção de movimento? Direção vertical, sentido de baixo para cima, depois ele muda o sentido, vai de cima para baixo. Repare que a direção de movimento não mudou. Direção vertical, ok? Bem, só que aqui, a partir desse momento, nós não vamos nos preocupar com o formalismo vetorial ainda. Isso vai ser visto na parte de cinemática vetorial, tá? Então nós vamos nos preocupar com o valor numérico dessas duas grandezas. Então nós vamos falar de velocidade escalar média. A velocidade escalar média está associado ao quanto de espaço foi deslocado naquele intervalo de tempo. Então, nós vamos definir a velocidade escalar média como sendo a variação da posição sobre o intervalo que ele gastou para deslocar essa posição. Então, intervalo de tempo.
Matematicamente, a velocidade média é definida como sendo a variação do espaço, ΔS, sobre ΔT. ΔS, lembrando, ΔS, posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos tempo inicial. Essa é a definição da velocidade escalar média, sim? Que nós temos para a unidade no Sistema Internacional, SI, no Sistema Internacional, a unidade vai ser dada, unidade do espaço, da posição, é o metro. Do tempo, é o segundo. Então, a unidade da velocidade é o metro por segundo, ok? Metro por segundo. A cada 1 metro, eu andando, a cada 1 metro, eu gasto 1 segundo. Então, a minha velocidade foi de 1 metro por segundo. Que eu também posso escrever, passando S para cima, S elevado a menos 1. Ok? Sim? No sistema usual, no nosso dia a dia, nós usamos para a unidade da velocidade o quilômetro por hora. Sim? Os nossos carros, ele vem equipados com velocímetro que indica o quilômetros por hora, tá? Ok? Nos Estados Unidos, milhas por hora. Sim? E qual a relação entre metros por segundo e quilômetros por hora? Bem, há um macete aqui para você transformar diretamente quilômetros por hora em metros por segundo. Muito fácil, você vai de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Para voltar, você vai multiplicar por 3,6. Saulo, por que isso? Porque se você pegar 1 km por hora, nós vamos ter 1 km em quantos metros? 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Se você dividir aqui, você vai ter que 1 km por hora. Para passar para metros por segundo, você vai pegar o valor e dividir por quanto? 3,6. Então, sempre que você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Para voltar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Ok? Alguns exemplos aqui. 10 metros por segundo. Eu quero passar para quilômetros por hora. Pego 10 e multiplica por 3,6. Acabou. Multiplica, estou de metros por segundo para quilômetros por hora, por 3,6. Isso vai dar 36 quilômetros por hora. Sim? Tá claro? 20 metros por segundo. Quero transformar 20 metros por segundo, 20 vezes 3,6. Isso vai dar 72 quilômetros por hora. Sim? Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicou. Para voltar 90 quilômetros por hora, você vai pegar o 90 e dividir por 3,6, isso vai dar 25 metros por segundo. 108 quilômetros por hora, 108 dividido por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Ok? Então, nessa segunda parte, nós vimos que as grandezas da cinemática, velocidade e aceleração, são grandezas vetoriais. Elas possuem módulo, direção e sentido, sim? Mas nós vamos deixar o formalismo de vetores para lá e vamos nos preocupar somente com o valor numérico dela. Então, a velocidade escalar média. Velocidade escalar média é definida como sendo velocidade em função do tempo. Sim? ΔS sobre ΔT. Ok? Uma coisa importante aqui é que velocidade média, ao longo de uma trajetória, essa velocidade média não significa a velocidade instantaneamente. Ele pode passar aqui com uma velocidade de quanto?
nesse instante t inicial igual a 0. Ele passar aqui com uma velocidade de quanto? V0, 10 metros por segundo. Passou aqui com que no instante t igual a 1 segundo. Com que velocidade? 20 metros por segundo. Passou aqui no instante 3 segundos. Com que velocidade? 40 metros por segundo. Entre essa posição inicial, que foi de quanto? 10 metros. Essa posição final igual a 40 metros, ok? Qual foi a velocidade média dele? Repare que a cada instante ele pode ter velocidades diferentes. É a velocidade instantânea. A velocidade média, que é definida como ΔS sobre ΔT, vai ser a posição dele final menos a posição inicial, sobre t final menos t inicial. Se ele teve outras velocidades ali, não importa. Então, isso nós vamos ter aqui 40 menos 10 sobre 3 menos 0. Então, isso vai dar 30 sobre 3, 10 metros por segundo. Foi a velocidade média dele. Não foi a velocidade instantânea dele. A cada instante ele está tendo uma velocidade diferente. Está claro? Sim? Velocidade média é uma coisa, a velocidade instantânea é outra. Podem ser iguais? Sim, mas isso a gente vai ver lá na frente, só no movimento uniforme, em que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, ok? Tá claro? Bem, essa foi a parte 2. Vamos para a parte 3.